Pessoal, estamos aí de novo, estamos aí com mais um vídeo, mais uma videoaula, e hoje é um vídeo, né, especial porque acaba sendo a última semana com conteúdo próprio para o Direito Constitucional 1. A gente vai encerrar o conteúdo hoje, ou seja, a ementa da disciplina. A gente coloca hoje o último item, o último tópico, que acaba sendo uma introdução para o Direito Constitucional 2, que virá aí no próximo semestre, que vai trazer na ementa exatamente esse momento de separação de poderes, né? Então hoje a gente vai trazer aí a introdução desse assunto para que no próximo semestre vocês não fiquem aí perdidos, né? Vocês já comecem com essa base, que a aula de hoje a gente vai trazer uma noção básica aí de separação de poderes, né? Então hoje a gente vai encerrar a ementa. Hoje vai ser a última questão aí, trazendo trazendo a presença, né? Trazendo aí essa questão semanal que vem a trazer, né? Que vem aí a indicar tanto a questão da presença, né? Acabei de mencionar, como também a questão dessa pontuação. A pontuação que eu expliquei na semana passada, que como é que funciona, né? A gente vai ter a partir de 1º de julho, né, a semana de 1º de julho, a semana de provas, aí a semana de provas como está no calendário da instituição. Óbvio que ela vai ser online, então vocês vão ter aí essa prova para fazer em casa, de maneira que essa prova, essa avaliação bimestral, ela vai valer 70% ou 70% aí dentro dessa média de 0 a 100. A prova que vocês vão ter na primeira semana de julho será com peso 70. E todas as questões que vocês estão enviando, a soma de todas elas vai somar 30% ou 30%, de modo que se a gente realizou, e com a questão dessa semana agora que a gente está lançando, a gente vai realizar 12 questões, cada uma delas vai valer 2,5, né? Ou se fosse 0 a 10, 0,25. Então, cada questão que vocês me enviaram dentro do prazo, vocês estão somando aí 2,5 pontos. Então, 2,5 vezes 12 vai dar 30, que é 30% da nota. Então, né, não deixem de realizar essa última questão, essa questão que a gente vai lançar aí ao longo da aula, da exposição da aula. A aula é essa que a gente segue nesse mesmo padrão. Vocês vão acompanhando aí no slide, que está sempre disponível lá no portal do aluno. Então, o tema de hoje é separação de poderes. Separação de poderes encerra a nossa ementa com essa introdução, obviamente, né? O assunto separação de poderes ele é muito mais amplo, ele é muito mais específico, que inclusive, né, no segundo semestre do Direito Constitucional 2, vocês vão ter praticamente todo ele voltado em cima dessa ideia de separação de poderes, né? Então vamos acompanhar aí no slide, e aí a gente faz ao longo da aula, da exposição, aquela pergunta semanal que vocês já estão habituados. Quando a gente fala em separação de poderes, a gente precisa ter um cuidado enorme para a gente não confundir com entes federados. Vejam que até a semana passada e tudo que a gente estava vendo nas últimas semanas diz respeito ao Pacto Federativo, né, a República Federativa do Brasil, e dentro desse Pacto Federativo nós temos lá a União, Estados e Municípios, ok? Isso se refere, né, ao modo federativo que o Estado brasileiro se organiza. Isso não tem relação com a separação de poderes, né? Então, muita gente acaba confundindo, falando aí e classificando a separação de poderes como se fosse esse pacto federativo. Não, não é, e não tem relação uma coisa com a outra. Quando a gente fala em separação de poderes, a gente está falando em legislativo, executivo e judiciário, né? Nós estamos falando dos poderes ou funções aí que o Estado exerce dentro dessa sua atividade, né, de organizar e estruturar, né, o poder em si dentro do Estado brasileiro. Então, separação de poderes não é federação, não tem a ver com federação. Separação de poderes tem a ver com funções do Estado brasileiro. E de onde surge essa ideia? Né? Na verdade, a primeira ideia, né, a primeira situação, o primeiro pensador aí que trouxe essa divisão foi o Aristóteles, né? Então, lá na Grécia, né, o período clássico aí,
quando, né, nós tivemos Aristóteles, talvez o maior pensador da história e de todos os tempos, o Aristóteles ele já vislumbrou aí dentro da atuação daquele Estado, aquele Estado ainda primitivo, no qual ele vivia, né, o Estado grego, ele já vislumbrava lá que o poder, né, ele acabava tendo basicamente três funções, né, três funções, ele acabava percebendo que dentro da atuação, né, daquele Estado grego, existiam as atividades legislativas, existiam atividades administrativas e existiam as funções aí de julgamento. Ou seja, né, lá na Grécia, ele já percebeu que um Estado em si, ele era, né, dividido, existiam funções específicas, muito embora, né, lá naquele momento, lá na Grécia clássica, não existiam os poderes, os órgãos delimitados como existe hoje, acabavam sendo, né, existia uma certa concentração do poder ainda, um único órgão que exercia. Mas a ideia de Aristóteles ficou marcada aí essa noção de divisão, né, essa divisão de poderes aí dentro de um mesmo Estado. Depois, né, alguns milhares de anos depois, 3.000 anos depois, nós tivemos Montesquieu. Né? Montesquieu é um francês que lançou, né, uma das obras mais conhecidas do direito, que é o Espírito das Leis. Né? Então, Montesquieu, já no século XVI, ele traz esse livro, O Espírito das Leis, e nesse Espírito das Leis é que ele coloca, né, de uma forma bastante enfática, que o Estado, dentro dessa noção e dentro desse rompimento com o Estado absolutista que vigorava até então, que o poder, para ele poder ser melhor administrado, ele deveria ser repartido em três órgãos distintos. Então vejam, né, enquanto que Aristóteles ele colocava que existiam funções distintas, né, executivo, legislativo e judiciário, mas lá em Aristóteles ele dizia que existiam apenas funções distintas. Aqui em Montesquieu, com o Espírito das Leis, o Montesquieu ele coloca, né, a ideia de órgãos distintos, autônomos e independentes, né, ou seja, ele coloca que cada uma dessas funções pensadas lá por Aristóteles deveriam ser alocadas em órgãos distintos. Que isso, né? Para limitar o poder do soberano. Né? Lembrem que esse período histórico, aí, século XVI, estava ainda, né, muito próximo da ideia do absolutismo, né? Apenas um soberano, um rei, aí, que, via de regra, somava todas essas funções, estava numa única mão, ou seja, havia aí, né, uma ditadura, havia um arbitrariamento de medidas, a concentração de poder, esse absolutismo. O Montesquieu, ele é próprio e ele traz aí os ideais da burguesia, a limitação do poder do Estado, ou seja, a maior liberdade. Né? No final das contas, essa divisão de poderes traz aí na sua origem a ideia de limitar poder para permitir, né, que o Estado, né, os burgueses aí pudessem se desenvolver sem uma interferência tão grande. E aí essa ideia de poderes, ela acaba evoluindo, né, e essa situação acaba ganhando uma força muito grande do direito. O poder ele não estaria mais na mão do soberano. O poder ele evolui, ele passa para as mãos do povo. Né? Então há uma ruptura daquela ideia, né, do poder divino, que é próprio da Idade Média, que estaria investido na mão do rei, do soberano, muda com o surgimento do Estado de Direito, isso passa para a mão dos homens, e os homens, né, a população, coloca, né, dentro de um texto escrito chamado Constituição, a ideia aí do poder. Montesquieu ele ainda antecede a ideia das constituições, quando Montesquieu lançou o Espírito das Leis, não havia ainda essa noção da Constituição como um texto estruturante do Estado, mas isso foi, né, depois desenvolvido e hoje, né, dentro desse Estado que nós vivemos, é a Constituição que representa esse poder. Né? Lá em Montesquieu ainda é primitivo, ainda é anterior a esse momento
inconstitucional. Mas ele já traz essa necessidade. Então, as constituições, elas acabam avançando, aí, elas acabam colocando, incorporando essa ideia de Montesquieu e estruturando o Estado, ou o poder do Estado, em órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. A finalidade, né, da separação dos poderes é exatamente essa, né, é preservar aí essa tendência absolutista, né, evitar aí que o poder público seja político, né, seja concentrado na mesma pessoa ou grupo de pessoas, né, não precisa ser uma pessoa só, pode ser um pequeno grupo e ao mesmo tempo a gente tem aí um Estado autoritário. Então vejam que essa distribuição do poder entre órgãos estatais é próprio da ideia do liberalismo político, né? Visa trazer um equilíbrio político. Porque nós temos hoje, a gente já vai falar sobre isso, um complexo sistema que a doutrina americana coloca, né? Check and balances, ou freios e contrapesos. Então, nós temos três poderes independentes, sim, mas um controla o outro, um coloca freios ao outro, né? Então nós temos aí o poder político ou o abuso de um dos poderes, ele não seja tão elevado. Nós temos aí sistemas de freios e contrapesos, né? Então, assim, primeiro, como isso limita aí o poder político? Impõe aí a colaboração e o consenso de várias autoridades estatais na tomada de decisões. Então, a decisão, ela é repartida. Toda vez que uma decisão é repartida, você tem aí, começa a ganhar contornos democráticos, né? Você começa a democratizar aquela decisão. E segundo, né, trazendo aí um sistema de fiscalização e responsabilização recíproca, né, que é os freios e contrapesos. Então, um exemplo muito simples que a gente vê aí no dia a dia, né? Vejam que toda lei, quando ela é aprovada pelo Congresso, ela vai para o presidente da República assinar. E esse presidente da República ele pode vetar algum artigo de lei. Então, o que é isso? Quem que faz lei é o Poder Legislativo, mas por que o presidente pode fazer isso? Porque o presidente atua, né, dentro desse sistema de freios e contrapesos. Ele pode vetar alguma disposição aprovada pelo Congresso, né? Então, é um exemplo. Um segundo exemplo, no sentido inverso, o presidente da República pode editar uma medida provisória. Medida provisória tem força de lei e começa a valer assim que ele assina e publica no Diário Oficial. Só que quem vai validar isso é o Congresso, ou seja, é o Congresso que vai estar aí fazendo esse controle daquilo que foi editado pelo Executivo. E, no mesmo sentido, nós temos o Judiciário. Em qualquer um dos lados, né, a gente tem o Judiciário verificando se tudo aquilo que foi editado, né, vamos imaginar uma lei, é absolutamente normal o Poder Judiciário, via STF, julgar uma lei inconstitucional. O Judiciário, mesmo uma norma jurídica validada pelo Congresso e validada pelo Executivo, o Judiciário vai lá e derruba uma norma jurídica, uma lei, né? Então vejam que esse sistema de controle existe muito forte aí nessa ideia de evitar autoritarismos, evitar aí o arbítrio, né, o absolutismo de um dos poderes em detrimento do outro, né? Então nós temos isso muito próximo, né, e muito atual, inclusive, nesse momento, né, esse momento que a gente verifica claramente uma crise entre os poderes, né, o executivo questionando as decisões do judiciário, o judiciário invalidando ações do executivo, o legislativo indo contra o próprio executivo, o legislativo colocando barreiras ao judiciário, enfim, a gente vive um momento muito crítico e muito sensível nessa ideia de separação de poderes. Bom, o que acontece? Nós temos a separação dos poderes, nós temos aí bastante claro, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Só que isso não impede que um ou outro exerça algumas funções de natureza própria de um outro poder, né? Então, o que acontece? Nós temos as funções típicas de cada um dos poderes. O judiciário verifica o conflito de poderes, o legislativo, edição de normas jurídicas, o executivo, administrar e gerir aí, aplicar as leis. Ok, isso são as funções típicas
da separação dos poderes. Agora, nada impede o executivo de editar uma lei dentro aí dos limites constitucionais. Então, por exemplo, o poder executivo, ele pode editar um decreto. O poder executivo, ele pode editar uma medida provisória. Veja, decreto e medida provisória são normas jurídicas. Quem tem essa função típica é o legislativo, mas o executivo pode. A Constituição autoriza, em algumas situações, o poder executivo a editar normas, ou seja, é uma função atípica do executivo. Ele exerce uma função que não é na sua origem dele, né? E assim nós temos outras situações. Vamos pegar o exemplo também aí do poder executivo. O executivo ele pode e ele tem dentro do seu sistema todo um processo administrativo para julgar conflitos de natureza, né, inclusive fiscal. Vamos pegar o exemplo dos tributos. O Estado, né, o poder executivo, ele exerce também uma função jurisdicional. Ele tem dentro da sua estrutura todo um corpo de julgadores que vão analisar aí as disputas de natureza fiscal, natureza tributária. Ou seja, é o poder executivo exercendo uma função típica de judiciário, que é a natureza jurisdicional. Então vejam que existe essa mistura, existe essa possibilidade de um interferir no outro, óbvio, sempre desde que a Constituição autorize, né? Desde que isso haja aí uma autorização constitucional. Senão, obviamente, vai estar atuando aí de forma inconstitucional. Funções típicas e atípicas aí, essa possibilidade de se atuar em outra esfera, né, que não é constitucionalmente ou historicamente prevista para aquele poder. Então, quais são as funções típicas? Né? Vejo aqui esse quadro, ele resume muito bem. Né? Então, o legislativo, o que ele faz? Legisla. Função típica é legislar. Além de legislar, o legislativo tem uma função também específica, que é fiscalizar. Então, os tribunais de contas aí são órgãos vinculados ao legislativo. Então, essa função típica inclui também a fiscalização, né, do Poder Executivo, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma função atípica. Né? Uma função atípica é o quê? Veja, o Legislativo ele pode ter natureza executiva, dispor aí sobre a organização do seu corpo de funcionários. Né? Então, o Legislativo vai criar aí o regimento interno, né, dos seus servidores. É uma função executiva, ele vai exercer. Ou natureza jurisdicional. Né? Vejam que o processo de impeachment, e aí a gente recorda muito bem da questão da Dilma, quem julgou, quem acabou avalizando lá o impeachment foi primeiro a Câmara, depois o Senado. Veja, é o Legislativo julgando um presidente da República. Pode, lá no artigo 52, inciso 1º. Mas é uma função atípica. Né? O Legislativo não foi concebido para julgar. Ele julga, mas é lateral, né? Algo excepcional. Assim como o Executivo. Né? Para que serve o Executivo? Função típica. Prática de atos de chefia de Estado, chefias de governo e atos de administração. Ok. Só que ele pode avançar em funções atípicas? Sim. Legislativo, eu acabei de mencionar, né, o exemplo aí da medida provisória, é uma norma jurídica que ele dita, ou natureza jurisdicional, aí, os processos administrativos, né, no âmbito da Receita, no âmbito do meio ambiente, transportes, enfim, né, todo o âmbito aí regulatório, existem tribunais, né, existem julgadores administrativos. E o judiciário, né? Por fim, o judiciário julgar, função jurisdicional, dizendo aí os direitos, conflitos, né? Basicamente interpretando e resolvendo conflitos. Essa é a função do judiciário. Mas ele exerce aí uma natureza legislativa, ele cria e edita seus regimentos, ou uma natureza executiva, né? Questão aí dos magistrados e serventuários, ele tem aí o seu regimento interno. Né? Então nós temos as funções típicas e atípicas aí entre cada um dos poderes. Bom, vamos fazer uma pausa aqui no meio da nossa aula para a gente lançar a última pergunta semanal. Né? A última pergunta semanal aí do semestre, a última questão
a questão que vocês já estão acostumados, tem que ser enviada sempre para o meu e-mail que aparece na tela, resposta sempre enviada de forma individual, né? Então, sempre aí, cada um de vocês envia a sua. Essa questão sempre tem que ser enviada e sempre tem como prazo o dia da aula da semana subsequente em que a gente está divulgando esse vídeo, né? Então, veja, a gente está divulgando esse vídeo com relação aí à aula do dia 16 de junho, né? Então, a gente está divulgando aí na semana entre o dia 15 e o dia 19, relativo à aula do dia 16. O dia da aula da semana subsequente é dia 23, 23 aí de junho, que é uma terça-feira. Nossas aulas sempre seriam terças-feiras. 23 de junho é o dia ou a data final aí para vocês lançarem essa questão, né, para vocês somarem tanto a presença quanto aqueles 2,5 pontos aí que a gente já mencionou. Então, né, não deixem de enviar dia 23 aí até dia 23. E aí aquela dúvida, né? E a aula do dia 23 vai ser o quê? Né? Vai ser a resposta, a resolução de todas as questões, né? Aquilo que eu falei na semana passada. Agora, né, não vamos fazer uma revisão propriamente dita, mas a gente vai relembrar todos os temas mediante aí a resolução de cada uma dessas questões, né? Óbvio que nessa aula da semana que vem não teremos a questão semanal, a última é lançada agora. Dia 23 aí teremos o vídeo, teremos assim a indicação aí no portal do aluno, mas ela vai ser só a questão da resolução de todas as questões, das 12 questões que a gente lançou aí ao longo do semestre, para que vocês consigam ter aí uma noção do que é certo e que é errado, muito embora algumas questões não tenham certo e errado, já antecipando para vocês. Mas enfim, né, uma dessas questões polêmicas é a que eu vou lançar agora, para vocês resolverem até semana que vem. Vejam, a gente está falando de funções, né, próprias aí do executivo, legislativo e judiciário, uma questão, né, de cada um dentro da sua função, dentro da sua autorização constitucional. Pois bem, uma dessas funções próprias e bastante marcantes aí dentro do Estado brasileiro e do Poder Executivo é a questão de nomeação de ministros. Vejam, o presidente da República ele tem a questão da nomeação de ministros como uma de suas funções mais basilares, né? O governo precisa compor o seu governo para ele poder governar. Basicamente é isso. E a questão dos ministros de Estado são indicações do presidente porque são cargos de confiança. Então o presidente acaba colocando aí a pessoa que ele tem mais confiança e acha mais indicada para o cargo. Pois bem, nós vimos aí dois exemplos recentes em que o Poder Judiciário interferiu nisso, proibiu, né, por meio de uma ação judicial, que ministro de Estado fosse nomeado pelo presidente. O caso mais emblemático é o da Dilma nomeando o Lula, né, há 3, 4 anos atrás, em que o judiciário não permitiu. E nós tivemos agora, né, bem recente, a questão do Bolsonaro querendo indicar o ministro da Justiça e também o judiciário interferiu. Pois bem, o que eu gostaria que vocês colocassem é se isso, na opinião de vocês, não é uma interferência, né, indevida de um poder sobre o outro. Né? O poder judiciário ele tem, né, no final das contas, a possibilidade de intervir numa função típica de um outro poder? Então, essa é a pergunta aí que eu lanço para vocês me responder até o dia 23 de junho. Bom, lançada a questão semanal, retornamos aí ao nosso slide, voltamos aí ao nosso sétimo slide, trazendo uma questão bastante interessante, que é a expressão repartição de poderes, né, ou separação de poderes, que é classicamente utilizada por todos, todo mundo fala em separação de poderes, é próprio quando a gente coloca esse assunto na disciplina, separação de poderes ou repartição de poderes, já que são três aí dentro do Estado brasileiro, só que existe um problema, né, em falar em dividir poder, porque na verdade poder ele é uma coisa só, é indivisível, né? E quem detém esse poder é o Estado brasileiro, o poder aí de conduzir, né, de acordo com o texto escrito na origem, né? Se a gente pegar um Estado democrático, esse poder tem origem aí com
a representação popular, ou seja, a democracia, né? O povo é o titular do poder que é executado de uma maneira única, indivisível, indelegável pelo Estado brasileiro. Então, o poder ele não se pode dividir, tecnicamente falando, ele tem origem com o povo, e ele é executado por um único ente, que é o Estado brasileiro. É por isso que, né, falar em dividir poderes não é a melhor técnica. Na verdade, o que está se dividindo são funções em órgãos distintos, né, já que o poder em si ele é único, indivisível, indelegado, né, ele é um atributo do Estado que emana do povo. Então, o que a gente está falando é tripartição aí de funções em diferentes órgãos. Essa que é a denominação mais correta. A função, né, na verdade, é o modo particular e caracterizado de o Estado manifestar a sua vontade. Né? Então, ele tem atuações específicas aí, até de certa maneira próximo à ideia de competência, só que diferente de competência que a gente usa a expressão função para a gente não misturar com a ideia de divisão federativa do Estado. Lá, cada ente federativo tem competências. Aqui na tripartição de poderes, a gente tem funções diferentes. Né? Então vejam que a terminologia ela precisa estar bastante presente aí para vocês. Não é a mesma coisa falar que repartir competência é a mesma coisa que repartir função. Não é a mesma coisa, porque cada um tem o seu objetivo, a sua finalidade distinta, servem para situações diferentes. Isso é um grande ponto para quem pretende aí fazer concurso, né? Vejam que os concursos adoram usar essas situações aí que, de certa maneira, confundem, né? Lá na repartição de competência, é, pode acontecer de um enunciado colocar lá e usar a expressão função, né? E esse enunciado, que parece óbvio, parece muito fácil, na verdade está errado, tá usando a expressão função, que é própria da repartição de poderes e não da divisão de competências. Então, muito cuidado, né? Quem pretende seguir aí uma carreira pública, vai fazer concurso, em todos esses detalhes. E aí é dividido em órgãos, né? Então, os órgãos são, né, os instrumentos, são as estruturas aí que existem dentro da nossa Constituição, né, o Judiciário, o Legislativo e Executivo, para executar essas funções. Né? Então, não é correto falar e dizer divisão de poderes, porque ele é uma coisa só. O que se divide é a função de acordo aí com os órgãos estabelecidos na Constituição, que são três, né, como a gente já viu. Bom, e a independência desses poderes e a impossibilidade de delegar as suas atribuições. Né? Vejam que existe vigor aí dentro da nossa Constituição o princípio de indelegabilidade de atribuições. Cada um tem sua função típica. Cada um deve exercer aí a sua função de acordo com o que prevê a Constituição. Só que surgem algumas situações em que a própria Constituição permite que um poder exerça aí uma função, né, que não lhe é própria, que é a função atípica. Né? Então vamos imaginar aí que existe, por exemplo, né, a lei delegada. A lei delegada é uma delegação de um poder para outro poder editar essa norma jurídica. Né? Então vejam, só que o que é isso? É a Constituição expressando essa autorização de um poder exercer uma lei por delegação do outro. Isso significa que está se delegando o poder? Não, não está. Né? Então é uma autorização constitucional aí que surge dentro dessa ideia, né, de equilíbrio e contrapesos entre os poderes. Existe essa possibilidade de exercício de função atípica, mas não viola e não se presta aí a romper com o princípio da indelegabilidade de atribuições. E aí essa questão da separação dos poderes está lá no artigo 2º, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O grande cuidado aqui, quando a gente lê são poderes da União, é que não é só o ente federado União que se vale dessa distribuição. Né? Vejam que aí é um cuidado e mais um problema da técnica
da redação constitucional, não são só não é só na União que nós temos um legislativo, um executivo e um judiciário. Nós temos em âmbito estadual e municipal também. Né? Então, dentro da lógica da Federação Brasileira, não é só a União que se divide em legislativo, executivo e judiciário. Bom, e essa divisão ela é uma cláusula pétrea. Né? A gente já falou em alguns momentos e vai repetir isso mais vezes ao longo do curso, que a separação de poderes é uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, ou seja, não pode ser abolida, não pode ser alterada na ordem constitucional atual. Né? Não se permite qualquer alteração no sentido de abolir ou eliminar essa ideia de separação do poder. Se fizer isso, vai ser inconstitucional, o Poder Judiciário entra e revoga aquela norma, né, que vai alterar essa regra. Então, para se alterar esse quadro, somente com uma Constituição totalmente nova aí, pelo Poder Constituinte originário, e né, a gente espera aí que se mantenha, né, que não haja essa ruptura tão cedo, para que as coisas continuem equilibradas como deveriam ser. Tá? Então, essa é a ideia aí, uma introdução básica de separação de poderes. Bom, pessoal, chegamos ao fim aí de nossa ementa, de nosso conteúdo, da nossa disciplina Direito Constitucional 1. Com tudo aquilo que a gente precisava falar, a gente falou, tudo aquilo que era importante a gente mencionou. É óbvio que né, grandes questões e grandes pontos aí vocês buscaram, talvez as questões mais polêmicas de cada aula foi objeto aí dos questionamentos. Aquele que fez de qualquer jeito simplesmente perdeu a parte mais importante aí da aula, que é aquela em que vocês buscam a resposta à questão. Mas de qualquer maneira, vocês tiveram uma base, tiveram aí o conteúdo, tiveram aquilo que é necessário para vocês prosseguirem aí na vida do direito sobre esses assuntos, sobre direito constitucional, que foi a nossa disciplina que a gente encerrou hoje. Semana que vem, a gente já mencionou, a gente vai fazer uma revisão com a resolução de todas essas questões, a gente vai fazer aí um apanhado geral de tudo que foi dito, e na outra semana temos aí a semana de provas, a semana aí de avaliação. Então, fiquem firmes, só falta aí mais uma semana, né? Fiquem saudáveis, tenham paciência, obrigado pela compreensão. E na semana que vem a gente volta aí com mais um vídeo. Um abraço.